Olá, alunos, nós estamos aqui na disciplina de reprodução e larvicultura e vamos focar nessa aula sobre a questão de abastecimento de água da nossa piscicultura. Lembrando que a gente vai trabalhar com água diferenciada por estarmos trabalhando com o cultivo de larvas, tá? Aqui na Escola Agrícola de Jundiaí nós somos abastecidos por esse açude, o açude Jundiaí. É um açude muito bom, apesar de não ser um açude muito grande, mas nós temos nesse açude 3 nascentes, então a gente tem uma certa perenicidade no nosso abastecimento de água. Contudo, esse açude, ele possui inúmeras espécies nativas que estão aqui. Nós temos piabas, nós temos traíras, nós temos tilápia. Então esses animais, eles estão reproduzindo dentro desse açude. E essa água nós vamos captar para levar para os nossos viveiros, onde ocorrerá a reprodução, manutenção das nossas matrizes e o próprio processo de masculinização desses alevinos. Então existe uma preocupação muito grande na captação dessa água, que não sejam levadas larvas e pós-larvas de outras espécies que não a espécie-chave que nós iremos trabalhar. Particularmente nesse momento, nós vamos trabalhar com a tilápia. Então, qual é a grande preocupação que nós vamos ter que ter nessa captação de água? Aqui a gente tem um sistema de sifão, onde é feita a captação por gravidade da água para a estação que está numa cota um pouco mais baixa, tá certo? Contudo, nós temos também uma casa de bomba localizada mais atrás dessa vegetação, tá? Então, invariavelmente, como a bomba ou como o sifão, eles vão puxar grandes volumes de água, e principalmente a questão do sifão, existe a possibilidade de ser carreado do açude para dentro da estação larvas e pós-larvas de outras espécies. Então imagine que você vai fazer uma larvicultura e, por conta de não ter um sistema de filtração de água, você puxou algumas larvas de traíra e fez o cultivo junto com os seus alevinos de tilápia, e você vendeu ao seu cliente um lote de alevino que no meio foi alevino de traíra. E aí você vai ter uma certa perda e a qualidade do seu produto vai ser muito baixa. Então o nome da sua empresa vai ser prejudicado por conta disso. Então nós vamos mostrar para vocês uma técnica muito simples, que é a questão da filtragem da água. Nós vamos fazer a captação da água, e existe a possibilidade do filtro estar localizado na adução. E o filtro, quando nós falamos, são telas simples. Nós vamos trabalhar com telas de 500 micras ou 1000 micras, tá? Ou seja, de 0,05 centímetros a 0,1 centímetro. Então, é interessante que se faça o uso consorciado, inclusive, dessas duas telas. Eu vou demonstrar para vocês mais na frente um pouquinho como é que é feito, tá? Tanto você pode fazer na adução, como você pode fazer na recepção da água, quando ela vai entrar no seu viveiro ou quando vai entrar, né, na sua caixa de acumulação da sua estação. Se você não quiser trabalhar com telas, existe uma outra possibilidade, que são filtros de brita. Você faz com que sua água passe por um filtro de brita, e toda e qualquer larva ou pós-larva que porventura tenha sido captada pela adução, ela vai ser retida nesse filtro de brita antes de entrar no seu viveiro. Senhores, aqui nós iremos observar como é feita a questão da sexagem em tilápia. Mas qual a importância da sexagem? Imagine que você vai trabalhar com reprodução e larvicultura, então você vai ter que colocar os reprodutores tanto para o acasalamento quanto para o descanso. Descanso nós vamos ver um pouquinho mais na frente o porquê que é feito esse descanso. Então é primordial que você, aquicultor, conheça a diferença de um animal do sexo masculino e de um animal do sexo feminino. E isso nós chamamos de sexagem, tá? Eu trouxe alguns exemplares de tilápia para nós podermos observar, tamanho médio em torno de 400 gramas. Por que eu ressalto essa questão do peso? Porque quanto maior o animal, mais fácil é a identificação da papila urogenital, que é a estrutura que nós vamos utilizar para fazer a identificação do sexo do animal. Lembrando que, como visto nas nossas aulas teóricas, a sexagem ela pode ser feita de várias maneiras. Formato do corpo, indicativos de coloração, mas a técnica primordial para identificar o sexo é a observação
da papila urogenital. Então, senhores, nós vamos agora fazer um procedimento de observação dessa papila urogenital. Lembrando que o macho ele vai apresentar dois orifícios, da cabeça à cauda. O primeiro orifício é o ânus. O segundo orifício ele vai ser observado numa pequena carnosidade, que é a papila, certo? Que ela é mais afilada e alongada, com apenas um poro ao final. Esse poro é a extremidade da uretra, onde por ele vão ser expelidos tanto a urina quanto o sêmen no momento da reprodução. Já a fêmea, também seguindo da cabeça à cauda, nós vamos ter três orifícios. Ânus, a carnosidade, que é a papila um pouco mais achatada e abaloada. Nela nós vamos ver o segundo orifício, que na verdade é uma fenda lateral, chamada de oviduto, por onde serão expelidos os óvulos ou ovócitos, certo? E mais ao final, um poro muitas vezes imperceptível, que é a uretra, por onde será expelida a urina, tá bom? Para identificação, na verdade, observação da papila, o produtor mais treinado, muitas vezes ele consegue a olho nu, sem auxílio de outros produtos, fazer a identificação do sexo do animal. Mas para os iniciantes e para quem trabalha mais corriqueiramente também na estação de piscicultura, a gente recomenda o uso de um produto muito simples, que é o azul de metileno. Ele está na forma de pó, onde é comercializado, ele é de fácil aquisição, e você faz uma solução de 5% de azul de metileno, e ele tem a função de evidenciar os orifícios, tá? Você pode fazer a manipulação sem problema, não é um produto tóxico, e você vai ver que ele vai deixar os orifícios muito mais evidentes, facilitando a identificação do macho e da fêmea na hora de se fazer a sexagem. Vamos iniciar com a observação da papila urogenital da fêmea. Inicialmente sem o azul de metileno e posteriormente com o uso do corante. A forma de captura do animal ela é bem importante. Nós vamos tentar capturar o animal e como a tilápia ela tem uma nadadeira dorsal com espinhos e ela pode machucar sua mão. Então, a forma ideal de você pegar é rebaixar a nadadeira dorsal com a sua mão e virar o dorso do animal. Então, nós temos aqui a papila urogenital, onde é observado o ânus e a carnosidade, tá, com essa fenda chamada de oviduto. Pode-se fazer uma compressa no abdômen. Se ela tiver em estado já maduro, muitas vezes ela libera alguns óvulos. Então, dessa forma a gente já consegue observar claramente a fenda do oviduto e esse poro avermelhado ao final, que é a uretra. Mas, se fizermos a utilização do azul de metileno, a gente consegue ver bem mais realçado a questão do ânus, o oviduto, essa fenda, e a uretra ao final. Então aqui claramente nós vamos ter uma fêmea, certo? De tilápia. Na sequência, nós vamos observar a diferenciação para o macho. Novamente, ao capturar o animal, rebaixa a nadadeira dorsal e aí você consegue fazer a observação da papila urogenital. Bem mais simples de observar, nós temos aqui o ânus, a papila mais alongada e afilada, com este poro ao final chamado de uretra. Poro esse onde será eliminado tanto a urina quanto o sêmen. Esse animal ele está em estágio de maturação bem avançada, ele já está inclusive espermeando, tá? A gente consegue observar, não é muco, a gente consegue observar já a liberação de uma certa quantidade de sêmen. Tá? Então, um animal bonito, é um bom reprodutor para ser utilizado. Só para a gente reforçar, eu vou pegar uma outra espécie de tilápia. Essa que nós estamos trabalhando aqui é a tilápia do Nilo, da linhagem chitralada que nós temos aqui na estação. Mas nós temos uma segunda linhagem, que ela é um híbrido vermelho do cruzamento da Red Coina com a tailandesa, tá? De um produtor local nosso, que nós iremos inclusive visitar. Então, é uma tilápia vermelha, que tem um apelo visual bem interessante, mercadológico.
ela é muito conhecida como Sanpiter também, mas isso é uma generalização, porque nem todo híbrido vermelho é a Sanpiter, tá? Então, nós vamos ter aqui, novamente, uma fêmea, onde observamos o ânus do animal, e nós estamos sendo agraciados com a liberação de alguns óvulos. Então, esse animal, ele está em processo já, pronta para fazer a reprodução. Está tão pronta que, com a simples compressão, nós já observamos a liberação de alguns óvulos. E se fizermos a coloração com azul de metileno, nós vamos observar claramente os 3 orifícios: ânus, oviduto e bem na pontinha a uretra. Vamos guardar esse animal porque ele já vai entrar na linha de reprodução.